Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, tudo bom? E antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, vamos primeiramente aos recados que eu quero passar para você. O primeiro deles é lembrar você que a partir de fevereiro nós teremos dois novos quadros no nosso canal, que não serão ministrados por mim, mas sim pelos meus discípulos e família, ok? A segunda coisa que eu quero passar para você também é que não teremos estudo complementar, como vocês sabem, né? O estudo complementar é a cada 3 vídeos lançados, fazemos agora um estudo complementar, mas eu vou deixar um link de vários vídeos para você, tanto na descrição deste vídeo, quanto no nosso canal do Telegram, sobre os assuntos abordados no nosso vídeo de hoje. Então, eu vou linkar para você, eu acredito que 3 vídeos, que vai falar bastante sobre, mais detalhadamente, sobre alguns pontos que eu não estou abordando aqui. A terceira coisa que eu quero falar com você é que eu vou adotar, neste arco também, uma coisa que eu fiz no arco passado, que é o quê? Quando eu percebia que o assunto que eu estava falando estava ficando muito longo e muito extenso, eu costumava quebrar o assunto em vários vídeos menores, mas lançar esses vídeos no mesmo dia. Então, a partir de hoje, nós também estaremos fazendo isso. Para quê? Para que não ultrapasse vídeos de 1 hora, porque às vezes ocorre isso. A gente tem um vídeo ali no estudo paralelo que ele tem 1 hora e 35, né? E na hora eu confesso que correria de final de ano, eu nem me lembrei que eu poderia ter feito dessa maneira. Então, para que os vídeos não ultrapassem 1 hora, né? Quando eu perceber que o vídeo está ultrapassando 1 hora, eu vou quebrar o assunto, vou lançar em outro vídeo e vou fazer outro vídeo, mas vou lançar esses 2 vídeos ou 3 vídeos no mesmo dia, ok? Isso é para facilitar você. E aí você pode perguntar, mas por que então não faz vídeos mais curtos? Porque, querido, quando você assiste um seriado, o vídeo não dura menos de 50 minutos aquele episódio. Quando você assiste um filme, o vídeo não dura menos de 1 minuto. E o brasileiro, ele não dura menos do que 1 hora corrigindo, certo? E o brasileiro costuma ficar, em média, 9 a 10 horas por dia na internet. Então, acredito que você consegue separar 1 hora do seu dia para ver um bom material que vai edificar a sua vida, se quando você quer, e como tem outras pessoas, você consegue fazer uma maratona de episódios de séries, animes, doramas e afins que você curte. Então, se para entretenimento consegue separar tempo, para edificação também deveria se separar. Belezinha? Então, toda vez que exceder 1 hora, a gente vai cortar o vídeo, mas lançá-lo no mesmo dia. Então, sem mais demoras, vamos ao nosso estudo de hoje. Ok? Então, nós estamos estudando sobre a restauração segundo o arco do Doutrina Nível 1, a quarta fase, a fase dos profetas, e essa é a parte 4 e final. Ok? Vamos lá. O texto é o mesmo. Depois disto, na sexta semana, todos aqueles que existirem nela serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria. Enoque 93, 10, 11. Contexto histórico, né? E hoje senta que lá vai a história, que vai ser o vídeo todo nesse formato. Como vimos no vídeo anterior, o Reino do Norte foi destruído pela Assíria. O Império Assírio teve em sua história 3 períodos de grandes conquistas. Isso significa o quê? Que teve 3 momentos na história em que a Síria foi uma grande potência dentro da sua região, ok? Mas foi no seu último período de dominação internacional, quando dominou além do seu território e foi para outros países vizinhos, que este império, conhecido pela história como Neo-Assírio, dos anos de 883 a 612 a.C., conquistou e dizimou o Reino do Norte. Então, até o terceiro período da Síria, a Síria nunca se incomodou com a região da Palestina, ok? Só que no último estágio da sua grande conquista, ela começou a migrar para poder expandir o seu território, o seu domínio também sobre a Palestina. Um pouco antes do Império Assírio se voltar para Israel, o profeta Jonas foi enviado a Nínive, capital da Assíria, para pregar e conduzir os assírios ao arrependimento, o que em sua época ocorreu. Entretanto, aproximadamente 150 anos depois, uma nova geração se estabelece, os pecados retornam, assim, um novo profeta se levanta para denunciar a iniquidade de Nínive e decretar o juízo divino sobre a Assíria.
Este profeta foi Naum. Apesar do profeta Sofonias também ter advertido a Nínive sobre o seu julgamento, Sofonias 2, 13 e 15, foi Naum que obteve um foco completamente direcionado à Síria, como lemos. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Então, o que eu quero passar para vocês de primeiro momento aqui? É só reforçar, né? Porque nós temos algumas lições para aprender com a quarta fase, a fase profética, que é uma fase transicionante, né? Então, como nós explicamos, existem as fases de fundamentação, as fases de edificação e no meio delas as fases transicionantes. Se fosse na agricultura, seria o quê? Aquele período que você planta, aquele período que você rega, aduba a semente, seria a fase transicionante, e depois a fase de edificação seria o período que você colhe. E essa fase, ela nos traz muitas lições, que é o quê? A primeira delas, querido, Deus é o soberano sobre toda a terra. Uma das maiores engessamento, condicionamento mental que a religião colocou sobre as pessoas é que Deus, ele é Deus de um pequeno grupo de pessoas e que ele é senhor e rei de um pequeno grupo de pessoas. E as outras pessoas que não aceitaram a Jesus, e aí eu estou falando, estou contextualizando para a nossa época, então elas não são obrigadas a obedecerem a Deus porque elas não têm um compromisso com ele. Porque elas não fizeram um voto, uma palavra para ele. Quem tem compromisso de obedecer a Deus é quem fez uma aliança com Deus. Só que não é verdade. Deus sempre foi o governante de toda a terra. Aqueles que não honram a Deus abertamente, né, eles são declarados completamente como os rebeldes e o iníquo. E aquele que honra e obedece a Deus corretamente, ele é chamado nas escrituras de justo. Mas é uma lei que haverá para todos, tanto para o iníquo, quanto para o justo, quanto para o nativo, o justo, quanto para o estrangeiro, o rebelde. Não existe essa história de que Deus é só o seu Deus, de que Elohim é só o seu rei, enquanto o seu vizinho ele pode viver a vida dele da forma como ele bem entender. Isso não é verdade, certo? Então, isso, eu estou reforçando isso em todos os vídeos, mas eu vou continuar te ajudando a quebrar esse entendimento. Deus é o soberano sobre toda a terra. Deus é o juiz de toda a terra, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos os seres que nela habitam. Não é apenas uma porção. Deus não é um rei local, né, que governa só o seu país. Ele governa, o seu país é os céus e terra, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. O cumprimento da profecia de Naum ocorreu com a ascensão do Império Babilônico a partir do século 7 a.C., ou 700 anos antes de Cristo. Antes, a Babilônia, uma região ao sul da Mesopotâmia, composta por caldeus e elamitas, apesar da resistência inicial, porque lutou muito contra a Síria no início, né, foi durante muito tempo vassala da Síria, né, foi dominada pela Síria durante muitos anos. Contudo, eles se revoltaram contra o seu senhor. A união entre caldeus, elamitas e os medos deram ainda que gradativamente fim à hegemonia do Império Assírio. Depois dessa revolta contra a Síria, os medos e os caldeus se separam, criando respectivamente as bases tanto para o Império Medo quanto para o novo Império Babilônico. Pois assim como ocorreu com a Síria, a Babilônia também teve fases de dominação internacional. Contudo, foi no período em que era conhecido como Neobabilônico ou Caldaico, ou seja, 626 a 539 a.C., que ela alcançou vitória sobre a Síria, além de ser também neste período onde ocorreu as invasões, desterro e posterior destruição do reino de Judá. Então, aqui só para você ter uma ideia, eu deixei esse mapa aqui, eu vou ampliar ele um pouco para poder ajudar você aqui. Então, aqui, você pode, em vermelho, você percebe o reino, o Império Assírio, certo? E em roxo, né, você percebe o reino do Império Babilônico. Por que eu trouxe o mapa? Porque muitas vezes você vai ler nas escrituras que uma mesma cidade
estava dizendo, exemplo, Nínive, capital da Síria. Aí depois, Nínive, cidade da Babilônia. E por quê? Porque esses povos tinham por hábito dominarem a mesma região sempre, né? A Babilônia que na sua terceira fase começou a expandir e também foi atingindo outras regiões. E eu quero que você repare uma coisa muito interessante que vai ser importante para você notar aqui, ó. Aqui está o Egito, ok? Aí seguimos, deixa eu aumentar um pouco de novo aqui. Aí seguimos aqui está Jerusalém, o reino de Judá, e aí vemos aqui para cima e você vai ver Carquemes. E eu quero que você entenda o quão é importante esse trajeto aqui, porque nós iremos falar agora sobre a Batalha de Carquemes, que foi contra, era uma batalha que envolveu o Egito, a Síria e a Babilônia, mas que de alguma maneira Judá também teve que, de certa forma, teve uma participação indireta nessa batalha aqui, ok? Então vamos lá agora, vamos dar continuidade. O novo Império Babilônico alcançou sua fama com Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar. Em 605 a.C., antes da morte do seu pai, enquanto ainda era príncipe, venceu o faraó Neco II, aliado entre parentes dos assírios. Eu vou explicar isso para você, esse ponto de interrogação entre parentes aqui daqui a pouco. No evento que ficou historicamente conhecido como a Batalha de Carquemes, ou Carquemish. A derrota do Egito nesta batalha foi profetizada pelo profeta Jeremias no capítulo 46. É até interessante você ler os capítulos 43 a 48 de Jeremias para você entender mais ou menos o que Deus havia decretado sobre o Egito em relação a essa batalha, ok? O profeta Jeremias exerceu seu legislado durante 41 anos aproximadamente, entre os anos 627 até 586 a.C. Então vocês lembram, né, que o pessoal eles pegaram o ano, os séculos e dividiram entre antes e depois de Cristo. Então antes de Cristo é sempre uma contagem decrescente, né, do maior para o menor, e depois de Cristo é feita uma contagem crescente, né, do menor para o maior. Sendo assim, participou e foi testemunha ocular dos 3 estágios de destruição do reino de Judá. Ele participou de tudo, do início ao fim. Contudo, antes de falarmos mais detalhadamente sobre a destruição de Jerusalém pela Babilônia, é importante esclarecermos a participação, entre aspas, de Judá na Batalha de Carquemes. Judá, por meio de Josias, e nessa época era o rei Josias que governava sobre Judá, foi o responsável por atrasar a chegada do exército egípcio na região de Carquemes. Ao empreender uma batalha desnecessária contra o Egito, Josias é morto e durante algum tempo o Egito exerce senhorio sobre Judá até a derrota dele pela Babilônia em Carquemes. E você vê esses textos em 2 Reis 23, 29 ao 37, 2 Crônicas 35, do 20 ao 27 e Crônicas 36, 1 e 5. E aí a gente vê lá em 2 Reis 24, 7 que diz assim: o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Então, vamos falar sobre os eventos, vamos falar sobre os pontos importantes sobre essa batalha de Carquemes. A primeira coisa é que não fica claro, historicamente falando, se o Egito era aliado da Síria ou se o Egito estava contra a Síria. Por quê? Porque você vê em alguns registros históricos que o Egito era aliado, se tornou aliado da Síria, até porque naquela época a Síria governava sobre o Egito também, mas você lê nas escrituras que o Egito estava contra a Síria. O que eu acredito que aconteceu foi que o Egito estava fazendo um jogo duplo. Ele ia se aproveitar que o exército babilônico estava invadindo a Síria, e nesse período de batalha ele também iria lutar contra a Síria para acabar com o governo da Síria sobre eles. Então, é por isso que você lê na história que eles dizem que ele era um aliado, mas quando você lê nas escrituras, você vê que o Egito ia se aproveitar desse momento para, né, cortar as asas da Síria
sobre o governo, sobre o próprio Egito, assim. Que é uma coisa que você também percebe que acontece, porque você vai ver que mesmo quando a Babilônia se acende no império como um império dominando aquela região toda ali, o Egito não é mais dominado pela Babilônia também. Você percebe no mapa, como a gente mostrou, que a Babilônia não interfere mais no Egito. De certa forma, eles ficam num acordo, né? O Egito consegue manter sua independência ainda com duras penas contra a Babilônia, e eles ficam num acordo tácito assim. Eu não te incomodo, eu vou viver a minha vida, mas você também não vai ter governo sobre mim, assim. E por que eu disse, né, que o Josias fez uma atuação desnecessária na questão da Batalha de Carquemes? Primeiro, que eu quero explicar uma coisa muito importante para você. Quando Deus dá uma palavra profética, né, quando Deus orienta um profeta a falar em seu nome determinadas coisas, aquilo que ele falou de forma específica é o que vai acontecer. Foi dito que o Egito seria derrotado na Batalha de Carquemes. Só que quem derrotaria o Egito era a Babilônia. Essa foi o direcionamento e a palavra e o decreto que foi dado. Então, o Egito seria derrotado neste dia, nesta época, na Batalha de Carquemes? Sim. Mas seria derrotado por Judá? Não. Seria derrotado pela Babilônia. Só que Josias, às vezes acontece isso, né? Já que o fulano vai ser derrotado, então não importa por quem ele será derrotado, só importa que ele seja derrotado. Muitas vezes eu percebo isso também nas pessoas, que elas têm mania de só se atentar para as partes da profecia que interessa a elas, ao invés de olhar a palavra dentro do seu contexto total, certo? E Josias, ele fez isso. Esse foi o primeiro erro de Josias. O segundo erro de Josias foi não ouvir o profeta dizendo que Judá não deveria se intrometer nessa questão entre o Egito, a Síria e Babilônia, que ele era para ficar sossegado no canto dele. O seu Josias também não se atentou. Por quê? Porque o seu Josias criou na mente dele que o motivo pelo que o Egito ia se aproveitar dessa batalha para também forçar senhorio sobre Judá. Então ele pensou que se ele enfrentasse o egípcio antes, o reino de Judá não ia perder a sua independência, a sua autonomia. Mas foi dito para ele que isso era coisa da cabeça dele, que não iria acontecer. A terceira bobagem que o Josias fez, e o Josias foi um rei muito correto, certo? Mas no final ali da vida dele, ele meio ficou inseguro com algumas coisas. Ele não ouviu o próprio faraó. O faraó, lá em 2 Crônicas 23, ele fala isso para Josias. Josias, volta para tua casa, meu problema não é contigo. Meu problema é com aqueles que estão fazendo guerra contra mim. Eu só vou passar pelo exército na sua região, eu não quero nem saber de você. Só que o seu Josias também não ouviu o próprio faraó dizer para ele que não tinha nenhum problema com ele. Porque, como eu mostrei para vocês no mapa, para poder o exército egípcio chegar até Carquemes, tinha que passar por Jerusalém. Pois bem, o seu Josias não atentou para nenhuma dessas questões, fez uma batalha desnecessária contra o Egito, com medo de perder a autonomia, foi morto e foi ferido gravemente, acabou falecendo por conta desta batalha, e aí aquilo que ele temia aconteceu. Durante um tempo, até o domínio da Babilônia sobre o reino de Judá, o reino de Judá ficou sob o governo do Egito após esta batalha desnecessária do seu Josias. Certo? Então, querido, quando o profeta falar com você, preste atenção nas palavras dentro do contexto correto, ok? Vamos dar continuidade aqui. Após a vitória em Carquemes, Nabucodonosor então toma a Palestina como vassala e, consequentemente, o reino de Judá. Nesta época, liderado por Jeoaquim há 3 anos. Então, Jeoaquim já estava há 3 anos governando o reino de Judá. Depois de algum tempo, Joaquim se revolta contra a Babilônia, e esta revolta culmina na primeira deportação dos judeus para ela, 605 a.C. Além de uma destruição inicial de Jerusalém e saque do templo. O templo ainda não é destruído na primeira deportação, ok?
É nesta primeira deportação dos judeus que se encontra o profeta Daniel. Você pode ler isso em Daniel 1. Daniel era um jovem de aproximadamente 18, 20 anos, quando foi deportado para a Babilônia. E o seu legislado começou no segundo ano do reinado de Nabucodonosor e durou até o primeiro ano do rei Sírio, algo em torno de 46, 47 anos. Apesar disso ser um aspecto comum no ministério profético, quero destacar o dom do escriba no legislado de Daniel. O escriba é um dom ou função em Sião que tem por objetivo fazer os registros históricos, tanto dos eventos ocorridos quanto da predição de eventos futuros. Foi Daniel quem deixou informado sobre os outros três impérios, na realidade, mais do que três impérios, sobre os próximos impérios que surgiriam após o babilônico. O medo-persa, o grego-macedônio e o romano. Eu botei três aqui porque a gente vai falar sobre esses três, mas depois de Roma ainda surgiu pequenos outros impérios que Daniel profetiza também. Então, sobre essa questão do dom do escriba, por que eu quero destacar isso? Porque existe uma ilusão e esse condicionamento mental, ou esse sofisma, quem estabeleceu foi até o cristianismo protestante, para ser mais exato. E aí o cristianismo protestante fez as pessoas acreditarem que só existem 9 dons espirituais. E não existe mais nenhum outro dom espiritual. Só que assim, querido, o dom espiritual é uma capacidade sobrenatural de Deus para você exercer determinada função. E funções existem a rodo, ou a lote, ou aos montes em Sião. Por quê? Porque Sião é um reino. Da mesma maneira como acontece na terra, que existe o marceneiro, o pedreiro, o carpinteiro, o médico, o advogado, o juiz, o promotor e etc. e tal, em Sião também existem diversas funções. Então, existem apenas 9 dons? Não, existem milhares de dons que são dados. E você pode perceber isso claramente, e a descrição e a referência está aparecendo para você, quando foi construir o tabernáculo. Quando foi montar o tabernáculo de Moisés, a Mãe Espírito Santo pegou e capacitou pessoas específicas para costurarem, para trabalharem com os metais, para trabalharem com a madeira, tudo para construir o tabernáculo, porque tecnicamente é mais ou menos assim que rola. Ou seja, essas pessoas foram capacitadas com dons, que é uma capacitação sobrenatural para exercer uma função. Ok? Então, o dom do escriba, ele é o cara que escreve as coisas, ele é o nerd, ele é o rato de biblioteca que deixa todas as informações escritas. E isso é muito comum no ministério profético. Lógico, se essa pessoa for um vidente, nem sempre ela vai ser super organizada como Daniel era. Porque Daniel, ele colocou as visões, Daniel e Ezequiel, quando você lê o livro deles, você vê que eles eram bem organizados. E por que eu falo isso? Porque eu tiro por Apocalipse. João, Apocalipse é desorganizado. Tem informações que começam no capítulo 7, e aí ele fala sobre outros assuntos entre o 7 e o 13, e ele volta a falar aquele assunto de novo no capítulo 14. Tanto que quando a gente começar na sétima fase das 12 testemunhas, a gente vai estudar sobre o Apocalipse também, eu vou ter que falar assim, esse pedaço de informação do capítulo 3 se encaixa do capítulo 5, ok? Para poder organizar, porque João era mais vidente, ok? Então, o vidente, geralmente, ele vai escrevendo as visões na ordem que ele as vê, e não organizando por assunto, como você percebe essa característica em Daniel, em Ezequiel, em Isaías, em Jeremias, mas escrever a visão, escrever a profecia, escrever os decretos que Deus estabelece, é uma característica comum do ministério do profeta e faz parte das atribuições do seu legislado, porque nós temos que deixar registrado todas as porções da justiça que nos são reveladas para gerações futuras e também para servir de testemunho para os que estão nessa geração e servir de testemunho para as próximas gerações. Belezinha? Vamos dar continuidade aqui. 8 anos depois, ocorre a segunda deportação para a Babilônia, em 597 a.C., no reinado de Joaquim. Joaquim sucedeu Jeoaquim e reinou por apenas 3 meses e 10 dias.
O motivo disso se deve à política de dominação da Babilônia, que além de expatriar os nativos da região vencida, isso é para quebrar o senso cultural dela, né? A força da pessoa, que aí a pessoa é igual como um animal qualquer, levado para outra terra desconhecida. E eles tinham um método para ver se enfraquecia o espírito da pessoa para ela não tentar se rebelar, certo? Então quebrava tudo, todos os fundamentos de vida daquela pessoa ali. Eles, além de fazer isso, também depunham o rei atual para pôr alguém de sua confiança. Nessa segunda deportação se encontra o profeta Ezequiel. Então, o que você percebe aqui? Que tanto Jeremias, quanto Daniel, quanto Ezequiel, eles ministraram relativamente na mesma época. Só que Jeremias ministrava em Jerusalém, Daniel ministrava na corte da Babilônia, entre os nobres, e Ezequiel ministrava junto ao povo exilado. Diferente dos seus contemporâneos, Jeremias e Daniel, Ezequiel começou seu legislado próximo dos 30 anos, porque, como nós sabemos, tanto Jeremias quanto Daniel eram bem novinhos quando começaram a exercerem o ofício do profeta. De acordo com seu livro, começou no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Durou aproximadamente 22 anos. Seu legislado teve 3 pontos centrais. Primeiro, ressaltar a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus, ao invés de somente culpar os antepassados e seus pecados como causa do exílio, porque era isso que estava acontecendo ali. O povo, eles achavam que eles estavam sendo presos por causa dos pecados que os seus pais cometeram, quanto na realidade eles estavam sendo presos por causa também dos pecados dos seus pais, que eles também participaram e participam. E você vê isso muito claramente quando acontece o retorno de Israel para a terra de. Quando o retorno dos judeus para a terra de Jerusalém, apenas 50 mil pessoas querem voltar. Todos os demais que estavam lá naquela época decidem permanecer, que era aproximadamente 3 milhões de judeus, decidem permanecer na Babilônia. Reafirmar os motivos de Elohim para o exílio de Judá, e você vê isso do capítulo 1 até o capítulo 24, e também sua punição a 7 outras nações estrangeiras. Por quê? Porque Deus é o soberano de toda a terra. Do capítulo 25 até o 32. E conservar a fé do povo remanescente fiel a Deus, concernente à restauração do seu povo, segundo um concerto e a glória final do reino de Deus, que vai do Ezequiel 33 até o capítulo 48. Só que o que eu quero enfatizar, muito importante também aqui no aspecto de Ezequiel, é que Ezequiel deixa bem claro que a promessa de restauração é para o remanescente fiel. E isso é uma coisa que as pessoas não atentam, querido. Não é, Jesus ainda fala isso, né? Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará ao reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o que entrará e permanecerá no reino dos céus. Então, isso é o que você precisa entender também, outra lição para aprender na fase profética. Não é aqueles que possuem um histórico com Deus que vão permanecer no reino, não é aqueles que um dia, 8.000 anos atrás, entenderam uma porção da verdade que foi revelada para elas e aceitaram a Jesus, que vão permanecer no reino. É simplesmente aquelas que fazem exatamente a vontade de Deus de acordo com os preceitos de Deus. Ou seja, você faz a vontade de Deus do jeito de Deus, no tempo de Deus, da maneira como Deus quer que você faça. É para esses que a promessa é direcionada. Não é para aquele que se chama pelo nome de Deus, mas não age como alguém que é de Deus. Independente se você teve muitas experiências com Deus, independente se você, na época que você era fiel a Deus, você abençoou a vida de muitas pessoas, conduziu muitas pessoas ao caminho da justiça, nada disso é contado. E é muito interessante que Ezequiel fala isso. Ezequiel 38 deixa isso bem claro. Se o justo um dia desviar-se do seu caminho e pecar, a justiça que ele cometeu não será considerada, mas pela iniquidade que está cometendo, é por esta que ele irá morrer. Então, o povo de Israel tinha muito isso. O povo de Israel, ou seja, todos os filhos de Jacó tinham muito essa ilusão.
E a igreja de hoje também tem a mesma ilusão de achar que por causa do histórico dela de fidelidade, que por causa de um dia, num evento passado, ela ter recebido a Cristo e uma série de outras coisas, que isso está fazendo garantia para que ela permaneça no reino. Por que eu falo permanecer? Porque Jesus é a porta para o reino, mas o ministério das duas testemunhas é o que caracteriza se você vai ficar ou não. Então, você entrou por meio de Jesus, mas você vai permanecer por meio das duas testemunhas. Então, o que vai caracterizar é o povo, como Jesus diz, que faz a vontade de Deus. Não é o povo que chama Deus de Senhor, mas não o obedece da forma como ele espera ser honrado e obedecido. Certo? E Ezequiel deixa isso muito claro para o povo do exílio, já que o ministério dele não era pregar para a Babilônia, mas era para pregar para o povo de Israel que já estava deportado, que tinha inúmeras ilusões da realidade. Vamos botar assim. Vamos lá dar continuidade aqui? Em 587 a.C., 11 anos depois, ocorre a terceira e última deportação dos judeus para a Babilônia e a consequente destruição de Jerusalém e seu templo. Então, quase 70 anos, na realidade deu 70 anos, de 605 até 530 e alguma coisa ali. Depois da primeira deportação, no reinado de Ciro, o persa, então as mãos do governo mundial daquela época já tinha trocado. Em 537 a.C., o povo judeu é liberado a retornar para Jerusalém. Esse empreendimento de retorno e restauração de Jerusalém foi encabeçado por 4 pessoas: Esdras, Neemias, Josué e Zorobabel. E também neste período surgem os profetas Ageu e Zacarias. Tanto Ageu como Zacarias iniciaram suas profecias na segunda metade do ano de 520 a.C. em Jerusalém. Ageu encerrou seus discursos antes do final daquele ano, enquanto Zacarias atuou por mais 2 anos ainda. O fato de atuarem concomitantemente faz com que também sejam citados juntos por Esdras, o qual lhes conferiu o mesmo status e função. E você vê isso em Esdras 5:1, 6:14 e tal. Quando esses profetas iniciam seus ministérios, a construção do templo já estava parada havia cerca de 16 anos por motivos diversos. Então, Ageu e Zacarias são levantados para conduzirem o povo ao realinhamento do propósito divino. Após os legislados deles, cerca de 90 anos depois, surge o profeta Malaquias, expondo ao povo a sua infidelidade e a sua corrupção moral, tanto líderes quanto liderados, e a promessa de Elias que virá e restaurará, entre outras coisas, a relação correta entre pais e filhos. Então, você consegue perceber aqui que após o exílio, nós temos a presença de 3 outros profetas, Ageu e Zacarias, no período da reconstrução do templo, e Malaquias, que surgiu 90 anos depois. E o que é interessante notar é que, como eu já falei anteriormente, além de apenas 50 mil judeus terem querido retornar para sua terra, depois que eles retornam, eles passam por uma situação com os samaritanos, né? Você estudou estudo complementar, você sabe do que eu estou falando, daquele período ali. Uma coisa que fica muito clara é que os samaritanos, no início, eles queriam que eles fossem tratados como o mesmo povo. E você vê que até hoje não, porque hoje só existem 700 samaritanos na região de Israel, né? Mas até a época de Jesus, os samaritanos, tudo o que eles queriam era serem considerados também judeus, já que eles também adoravam o mesmo Deus. E os judeus não permitiam. Então, por despeito, raiva, os samaritanos atrapalharam as obras da reconstrução do templo e até criaram um outro templo que foi destruído na época dos Macabeus, no Monte Gerizim, para que Israel, então, não reconstruísse o Templo de Jerusalém. Foi mais ou menos assim: já que você não deixa que a gente também participe dessa obra, então vocês não vão construir essa obra. Só que depois de 16 anos, o povo meio que largou de mão a reconstrução do templo e eles ficaram muito mais preocupados em reconstruir as suas próprias vidas e eles não estavam mais se importando mais com as coisas do Senhor.
Essa é a verdade, com nada que estava relacionado a Deus. Apesar de eles terem tomado a decisão de nunca mais se contaminarem com as nações pagãs, e esse foi o motivo pelo qual eles cortaram os samaritanos de estarem envolvidos com eles, mas depois isso se tornou um preconceito bem xenofóbico da parte dos judeus. Eles também tinham um discurso muito bonito, nós somos os separados, os santos do Senhor, mas uma prática ruim, porque na prática eles não estavam mais nem aí pelas coisas do Senhor. Então Ageu e Zacarias se levantam para fazer o povo acordar, para fazer o povo se despertar e criar um realinhamento. Só que esse realinhamento não dura muito, 90 anos depois, com certeza uma nova geração também, mas você sabe que é uma nova geração problemática, por quê? Porque os pais não ensinaram os filhos a honrar o correto, então a nova geração se levanta e tem que levantar Malaquias e chamar a atenção deles, porque eles não estão sendo corretos. E o detalhe é assim, ó, os sacerdotes estavam corrompidos na época de Malaquias, os profetas estavam corrompidos, o povo estava corrompido, estava quase igual na época de Acabe, com a diferença que não tinha um rei ali propriamente dito, que estava também corrompido, mas todo mundo ali estava ruim, certo? Todo mundo ali, tanto que é dito lá em Malaquias que o Senhor vai vir santificar a tribo de Levi, que o Senhor vai vir comportar-se com justiça, com sabão de lavandeiros, porque todo o povo estava encardido na iniquidade. Mas eles se achavam melhores que os samaritanos. Não, nós somos linhagem pura dos filhos de Abraão e vocês são linhagem misturada, a gente é melhor que vocês. Mas eles estavam fazendo as mesmas coisas que os samaritanos, só que os samaritanos estavam fazendo abertamente, enquanto os judeus em Jerusalém estavam fazendo as ocultas, vamos colocar assim. Mas eu vou falar com você, você vai saber apenas no próximo vídeo, então até daqui a pouco, querido.